Muito boa noite, então você que está por aqui e você que está assistindo essa gravação. O encontro de hoje é especial, é uma masterclass com uma convidada, a Renata Barbosa. Ela é recruiter, ela é uma especialista em recrutamento, headhunter, para o mercado de seguradora, certo, Renata? É isso mesmo? Exatamente. E para a América Latina. Então, um pouquinho de visão de exterior, de fora, também teremos hoje. Então, você que está por aqui vai poder tirar dúvida, vai poder fazer aí suas perguntas no final. Agora a gente toca um bate-papo e pode mandar dúvida no chat, tá, gente? Ai, Vivian, eu vou esquecer se eu não falar. Escreve a dúvida no chat, não tem problema. E aí no final, aí aos poucos a gente vai respondendo essas perguntas, porque a participação de vocês é muito importante para você que está aqui ao vivo. Então, usem o chat. Eu tenho aqui a minha cola, eu tenho umas perguntinhas já que eu já preparei, mas a Renata ela vai, é um bate-papo, como sempre a gente toca aqui os encontros, as conversas, elas são bem tranquilas, e o objetivo aqui é trazer justamente essa visão de quem está do outro lado, quem busca profissionais. Quem busca profissionais geralmente tem uma outra visão, né? O que essa pessoa, o que esses profissionais que buscam profissionais estão olhando, o que eles estão procurando, o que eles estão valorizando. Então, a conversa de hoje é exatamente sobre isso. Teremos aí um tempo bom para circular e tirar dúvidas sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, Renata. Quem aqui não te conhece precisa ter um pouquinho mais de dado, então vamos lá, se apresente, conte para o pessoal quem é você, da onde vem, o que come, o que gosta, o que não gosta. Conta aí. Legal. Eu sou Renata Barbosa, eu sou a mais nova de três, de uma família que é uma mistura de piauiense com mineiro, com brasiliense e paulistano, imagina a confusão. Eu cresci no interior, em Campinas, nasci aqui em São Paulo, mas passei a maior parte da minha vida no interior, em Campinas, e comecei a minha carreira profissional lá, porque eu me formei na PUC Campinas. Para vocês entenderem início de carreira, no meu início de carreira eu era professora de inglês e eu me formei em turismo. E de algum jeito vim parar em grandes corporações, corporações globais. Eu comecei a minha carreira, depois de estudar turismo, e fui morar nos Estados Unidos. O que me ajudou muito naquela época foi o idioma, o inglês. A IBM, que tem uma filial bastante grande lá em Hortolândia, que é bem pertinho de Campinas, procurava bastante profissionais com inglês, então eu comecei minha carreira corporativa lá, em uma posição de analista temporária, inclusive, de back-office, de pós-venda, né? Ativar contrato de clientes, fazer revisão de faturamento, essas coisas de pós-vendas. Dentro da IBM eu tive a oportunidade de mudar bastante, não só de posição, mas também de carreira. Então eu passei por back-office, eu tive uma passagem pelo time de compras, e era BPO, né? Eram compras para clientes, então eu fazia compras para Unilever, para Algar, para a região da América Latina. E depois eu finalmente vim para o time de RH, que era o meu objetivo desde que eu comecei a trabalhar em corporação. Eu queria trabalhar com gente, só que eu queria vir com um pouco mais de bagagem profissional para poder, né, que na minha cabeça eu precisava ter uma experiência dentro do negócio antes de finalmente migrar para o time de RH. Estou em RH desde 2015, migrei dentro da IBM mesmo, fui gerente do programa de trainee de vendas, desde a contratação até a formação do desenvolvimento desses trainees de vendas. Fui líder de contratação de uma das BP, né, Business Partner, de uma das unidades de negócio que mais contratava na IBM, que é tecnologia Enter, esse tipo de tecnologia bastante tradicional. Depois de 5 anos na IBM, dentro do time de RH, eu recebi uma oferta para ir para um concorrente direto da IBM, ainda em tecnologia, que chamava Unisys, para liderar todo o time de recrutamento para a América Latina também. Então, pensando de México para baixo, seriam todos os países em que a gente contratava. E tem 1 ano e meio, mais ou menos, quase 1 ano e meio, eu fui convidada também para uma posição de América Latina na Aon, a minha primeira experiência dentro da indústria de seguros.
Não só seguros, né? Nós somos consultorias de serviços financeiros focados em risco, saúde. Então, a gente tem uma gama de serviços que a gente oferece. Seguro, resseguro, saúde, dental, enfim. É uma gama muito grande aí de consultoria que a gente faz. Estou aqui há quase 1 ano e meio, de novo, como gerente para a América Latina de recrutamento. E quando eu falo gerente de recrutamento, eu não só gerencio o time, faço relacionamento com o negócio, planejamento, criação de estratégia, mas faço bastante contratação. Nesse momento, eu tenho mais ou menos 10 contratações que eu estou gerenciando eu mesma para toda a região. Equador, Brasil, tenho contratação no México também, então é um volume bem variado e bem grande de trabalho que eu tenho hoje como parte do time de RH aqui para a América Latina da Aon. É um prazer conhecê-los. Obrigada a todos por participarem. Espero que o papo seja legal para todo mundo. Muito bom, Rê. Muito bom. Tem mais gente aqui que chegou, então boa noite você que está começando agora, que você que chegou. Estamos conversando com a Renata sobre visão de recrutadora. Ela acabou de se apresentar, então chegou agora. O combinado hoje aqui é a gente seguir com o microfone fechado, mandando as perguntas no chat e vamos abrir o microfone no final depois. Combinado? Então, Rê, conta aqui pra gente. Quantas vagas em média, né? Então, assim, dá uma dimensão para o pessoal ter uma ideia, né? A dimensão da empresa e quantas vagas vocês trabalham ao mesmo tempo. Comenta um pouquinho sobre isso, que eu sei que tem aí muita história para contar. Tem muita história para contar. A nossa empresa, hoje, em termos de Brasil, a gente tem mais de 1.000 funcionários. A maior parte baseada em São Paulo e Rio de Janeiro, mas temos filiais também distribuídas por todo o país. Pensando em volume de contratação por recrutador, depende muito de demanda, porque afinal a gente sabe que em alguns momentos a gente acaba tendo uma demanda maior, às vezes um pouco menor de recrutamento, mas na média estamos trabalhando um recrutador sênior por volta de 20 a 25 contratações ao mesmo tempo, para diferentes perfis, diferentes unidades de negócio, diferentes níveis, né, também. É claro que a gente tenta fazer uma distribuição em termos de similaridade de perfis para que a gente possa ter uma efetividade um pouco maior. Quem tem as posições mais executivas acaba contratando menos pela complexidade, as posições de entrada que têm menos requerimentos técnicos acabam tendo um volume maior. Mas eu posso dizer que é de 20 a 25 contratações ao mesmo tempo, em geral. E eu tive uma experiência recente, até dividir isso com você, que eu abri uma posição temporária e em 24 horas eu tinha recebido quase 200 currículos, quase 200 inscrições. É algo muito comum para você, esse volume grande, isso também acontece com você? Acontece com grande frequência. Ainda mais, o que acontece, né? A gente vem passando por muitas transformações em como a contratação é feita. No passado, as pessoas iam e deixavam um currículo na porta da empresa para que a recrutadora ou o recrutador fizesse análise curricular. E hoje, essa necessidade de deslocamento simplesmente não existe porque existem os job boards, a gente tem LinkedIn, a gente tem vagas.com, a gente tem Cato, que a gente pode facilmente acessar do nosso celular, do nosso computador e encontrar uma posição e fazer a nossa inscrição. Isso faz com que o volume de candidatos tenha aumentado vertiginosamente para as posições que são postadas. Isso é combinado em um momento, nesse momento especificamente, que estamos em um momento de crise, pandemia, sabemos que temos muitas pessoas que, infelizmente, perderam um trabalho por conta da crise. Isso faz com que o volume de candidatos que se aplicam aí nas posições que estão em aberto se multiplique ainda mais. Então, sim, de fato, é super normal ter uma posição de um analista pleno ou sênior com mais de 400 candidaturas para cada recrutador revisar. É um trabalho, é um labor enorme em termos de revisão, porque, claro que depende muito da empresa e do nível de investimento que existe em termos de tecnologia. Mas se a gente for pensar em um contexto geral de Brasil, a maior parte das empresas não tem alguma inteligência por trás ou alguma inteligência artificial que vai ajudar esses recrutadores a fazer o filtro desses currículos. Então, o trabalho é olhar currículo por currículo,
aplicação por aplicação, para entender qual é a experiência de cada um dos candidatos que a gente tem no banco de dados. Então, pensando nesse cenário, né? Então, o que a gente tem? Menos vagas e muitos candidatos. Quando o recrutador tem essa missão, né, essa tarefa de começar a filtrar, de começar a selecionar, o que geralmente é a primeira coisa que você faz, tá? Cheguei aqui no sistema, enfim, no LinkedIn, no lugar que eu estou olhando os candidatos, qual que é a primeira coisa que você geralmente faz? Que filtro que você faz? O que você olha primeiro, geralmente? Isso depende muito do perfil de contratação, mas, por exemplo, quando eu tenho uma contratação, eu vou ter uma reunião com aquele gerente ou com aquela gerente contratante e vou perguntar quais são os seus requerimentos mínimos para essa posição, quais são as suas prioridades em termos de experiência para essa posição. E eu vou pegar essa informação que o gerente ou a gerente vai me passar e vou começar a filtrar daí. Se, por exemplo, é uma posição que precisa de inglês fluente, porque tem um time global que vai ter a necessidade de falar inglês, de escrever e-mails em inglês, participar de calls, de ligações em inglês, esse é um dos filtros que eu vou fazer. E eu vou alinhando quais são os principais requerimentos que essa posição exige para que eu possa encontrar aqueles candidatos que possivelmente tenham o maior número de requerimentos mínimos que eu estou procurando para aquela vaga. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que tem 100% dos requerimentos ali disponíveis e perfeitos para aquela posição. Então a gente acaba priorizando algumas coisas, né? Em termos de experiência, conhecimento de uma ferramenta X, experiência com algum tipo de cliente ou indústria. Aí eu vou filtrando pelo nível de criticidade que cada um dos requerimentos em termos de experiência tem para aquela posição específica. Se eu estou falando em LinkedIn, por exemplo, que é para mim, como recrutadora que faço as posições, né, um pouco mais de liderança, eu vou buscar por algumas palavras-chave que fazem sentido com aquela posição. Título profissional dessa pessoa. Se eu estou procurando um diretor, uma diretora de RH, por exemplo, eu vou priorizar as pessoas que têm o título ou que já tiveram experiência em diretoria de RH ou então vice-presidência de RH. Eu vou buscando uma palavra-chave e quais são os sinônimos dessa palavra-chave que eu posso utilizar para encontrar os candidatos que eu preciso priorizar. Então, existe realmente você prioriza olhar essas experiências que estão no LinkedIn. E você usa, assim, percentualmente, se a gente for analisar, você usa mais o LinkedIn do que uma outra ferramenta local, por exemplo? Qual que é essa proporção? Eu uso mais o LinkedIn porque eu faço contratação bastante especializada. O LinkedIn, para mim, no geral, me traz um resultado de candidatos melhor do que, por exemplo, o vagas.com. Né? No geral, as posições ali de gerência, que geralmente são as que eu faço, de diretoria, eu consigo encontrar candidatos com mais qualidade. O que eu percebo, em termos de utilização de ferramenta para busca candidatos, o LinkedIn tem bastante volume de candidatos, mas o que eu vejo é que as pessoas ainda não sabem configurar a experiência, o sobre, aquelas experiências que são recomendadas dos colegas, o que a gente mesmo pode colocar. Eu vejo muitos candidatos que têm uma qualificação incrível, que chegam para mim por outras vias, e quando eu entro no LinkedIn, eu falo, poxa, eu jamais ia achar essa pessoa, porque quando eu olho na descrição do cargo, né, quando a gente coloca lá o nosso cargo, eu, Renata Sampaio Barbosa, sou gerente de recrutamento, e eu não coloco o que eu faço como gerente de recrutamento, eu nunca vou conseguir achar esse perfil se eu for fazer busca por palavra-chave, porque eu vou buscar, eu preciso de experiência com recrutamento regional, eu preciso de experiência com employer branding e com, não sei, uma ferramenta específica de recrutamento. Se isso não está listado em texto, em algum lugar do LinkedIn daquele candidato, que pode ser meu candidato ou minha candidata perfeita, eu como recrutadora nunca vou encontrar, porque eu busco por palavra-chave. Se essa palavra-chave, que para mim é fundamental, é um requerimento assim, número 0 para aquela contratação, não está listada no LinkedIn, eu não consigo achar aquele candidato e aí o match ideal simplesmente não acontece. Não aparece, né? A pessoa não aparece.
É simples assim. Não tem a palavra-chave que você busca, o conjunto, na verdade, né? Existe um Sim. conjunto de palavras-chave. Se esse conjunto não está ali, ou no título, no sobre, nas experiências, e lá embaixo também nas competências, né, nas habilidades, isso ali também conta para o match da vaga, né, Renata? Conta. Então, isso não vai fazer você aparecer. Comenta um pouco mais sobre esses campos, né? Quais são os principais campos em que você encontra informação para definir, determinar se esse candidato ele vai participar do processo ou não? A gente utiliza vários campos, como eu mencionei. A gente pode usar tanto o título daquela posição, então é importante pensar que se eu tenho um título que é muito específico para a minha empresa, algumas empresas têm um linguajar, né? Tem um dicionário Nomenclatura próprio. específica, né? Exato. Então, se coloca um título que não é comum de mercado, isso me prejudica como recrutadora, porque se eu não conhecer o título específico que aquela empresa X utiliza, eu não vou conseguir localizar aquele candidato se eu usar o título como um filtro. Né? Então é importante, o que eu vejo que algumas pessoas fazem faz uma combinação entre o título interno da empresa, mas também uma tradução de mercado, para que a gente possa Boa. bater o olho e entender, tá bom, essa pessoa é uma gerente comercial, mas dentro da empresa ele tem um outro nome, executivo de venda, alguma coisa nesse sentido, para que a gente Isso possa é fazer essa ótimo. combinação. Ah lá, Além Meg, esse acho que é para você, hein? Para você combinar palavras que você já teve de experiências no passado na Alemanha com o que você está vendo no mercado, né? Então, essa combinação perfeita, essa dica. E tem mais algum outro campo que você, assim, acredita ser muito importante? Sim, o sobre me dá muita indicação em relação a quem é esse candidato. Às vezes no sobre eu consigo pegar algumas palavras-chave também que fazem sentido para mim como recrutadora, mas eu acho que o sobre hoje tem uma influência muito mais em entender quem é esse candidato em termos de fit cultural, expectativa de carreira, quem é esse candidato mesmo, para entender se faz sentido com o tipo de perfil que a gente está buscando para a empresa. Então, sobre para mim é bastante importante, porque me traz um pouco mais de insumo em relação a com quem é que eu estou lidando, até mesmo para criar um pouco de rapport, né? Se eu vejo um sobre. Ela é a Renata, é a filha mais nova de 3, que nasceu em São Paulo, morou em Campinas a vida inteira. Eu falo, putz, olha só que legal, eu já morei em Campinas também. Então, uma das formas de eu conseguir me conectar com aquele candidato e chamar atenção para eu conseguir, no mínimo, que atenda o telefone e converse comigo para ver se pode ser que exista um interesse para a posição que eu estou buscando. Além disso, em cada uma das nossas experiências profissionais, a gente tem a possibilidade de colocar o título. É extremamente importante fazer conexão com a empresa que você está, então colocar o nome da empresa. E se existe a página dessa empresa no LinkedIn, garantir que isso está conectado para que, por exemplo, às vezes o que a gente faz como recrutador é buscar atacar uma empresa específica. Sim, a gente meio que faz um planejamento de guerra, às vezes, para encontrar alguns candidatos. Então, se eu sei que tem uma empresa concorrente minha que desenvolve mais ou menos os mesmos skills e tem um pool de talentos, né? Tem um volume de talentos que eu posso tentar atacar, eu vou buscar por essa empresa. Então, vou ver todo mundo que trabalha nessa empresa e eu fico lá, literalmente, escarafunchando no perfil de todo mundo para ver quem é o talento que eu posso encontrar. Então, ter a empresa no LinkedIn ajuda bastante para mim, como recrutadora, quando eu faço esses ataques muito pontuais em algumas empresas que a gente mapeia como fonte de talento. Além da descrição do trabalho em si, que uma das coisas que até eu faço no meu LinkedIn coloco o título, Renata, gerente sênior de recrutamento para a América Latina, mas não coloco quais são os países que eu atendo, quais são os países que eu recruto, qual é a ferramenta que eu utilizo para fazer recrutamento, qual é a ferramenta que eu utilizo para fazer a busca de candidatos, qual é a minha estratégia de atração de talentos, que esses são, na minha profissão, requisitos que são fundamentais para uma gerente de recrutamento. Então, colocar todas essas atividades, claro, de uma forma resumida, mas é importante para que eu possa, por exemplo, se eu estiver procurando alguém que tem experiência de contratação no México, se eu colocar a palavra-chave México, eu vou encontrar a Renata, gerente de recrutamento, que contrata no México. E eu consigo fazer esse match. Além disso, lá embaixo tem as competências.
E a Isso, é que gente eu queria chegar. pode colocar, a gente pode eleger as nossas próprias competências com base na nossa experiência, mas a gente pode ter colegas que vão nos indicar pelas competências que a gente tem. Isso é muito legal, eu utilizo bastante isso para validar, para encontrar os candidatos como palavra-chave de novo, mas também para validar um pouco do quando eu faço as entrevistas, e aí as pessoas me dizem, eu tenho experiência em gestão de equipes, eu vou lá e dou uma olhadinha nas competências para ver se alguém já fez a referência dessa pessoa por gestão de equipes, por Excel avançado, por, gente, tanta coisa, por saber Liderança. desenvolver, por saber desenvolver em Java. Enfim, tudo que a gente coloca lá dentro das competências é uma das formas da recrutadora conseguir fazer uma validação da informação que a gente vem buscando para um potencial candidato, mas também aquilo que a gente vem mapeando no processo de entrevistas. Então, a importância de ter também essas recomendações, né? Tem dois tipos de recomendação no seu perfil que você pode pedir ou até fazer, e o universo entrega de volta para você. Então, tem esse endosso que é específico das competências, das habilidades específicas ali. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos encontros. Mas também existe a recomendação de quando você escreve algo focado num projeto, numa parceria, uma atuação numa empresa específica para uma outra pessoa, né? Então, eu posso escrever uma recomendação, por exemplo, aqui para a Nicole. A Nicole é parte da equipe. Então, ela vai aparecer lá como uma pessoa da equipe da V-Content e eu posso fazer uma recomendação pública, né? Essa recomendação é um textinho que a gente escreve dentro do LinkedIn, ele vai em forma de mensagem para a Nicole, no caso, chega para ela no e-mail, né? Dentro ali da caixinha do seu LinkedIn, e a pessoa pode revisar, pedir, olha, essa palavrinha aqui está escrita errada. É claro que a gente não recomenda que a gente peça para a pessoa ajustar, não fala disso não, fala daquilo, não é bem isso. Acho que na minha visão não, a gente não deveria. Mas a gente pode pedir, olha, se você puder focar nesse projeto, se você puder focar nessa experiência, nessa empresa, nesse sentido, tá, gente? Por favor. E aí você, depois disso, publica, né, no seu perfil. Isso vira público. Então, se alguém recomendações, existem vários ex-clientes, ex-mentorados, ex-chefes que trabalharam comigo e que fizeram recomendação. Então, isso é algo interessante, é uma prova social que a gente chama no marketing. Então, a prova social também existe no marketing social e especialmente no LinkedIn, ela é focada nas recomendações ali, como a Renata disse, nas competências específicas ou em formato de texto, um pouco mais ali na parte de baixo do perfil. Então, isso é bem interessante porque acaba valorizando até o passe, né, Renata? Você vê a pessoa tem um monte de recomendação, você fala, Valoriza. interessante. Valoriza bastante. E normalmente, por mais que a gente peça, a gente sabe que, por mais que a gente peça, várias pessoas me pedem, faz uma recomendação minha aqui no LinkedIn. A gente só escreve de verdade uma recomendação para alguém que a gente confia. Então, aquela informação que está ali é bastante valiosa no sentido de entender um pouco mais a experiência, relacionamento, como essa pessoa se comportou num projeto ou em uma passagem profissional do passado. É uma informação bastante interessante que também, assim como sobre, ajuda a entender um pouco melhor quem é esse candidato ou essa candidata que eu estou considerando para uma posição, para conhecer um pouco mais em relação à experiência e perfil profissional. Exato. Então a gente tem que ter essa atenção, né? Será que eu posso começar a fazer isso como? Será que eu posso pensar em alguém que a gente trabalhou de uma maneira bacana, né? Foi uma troca interessante. Gente, desde par até líderes e liderados, tá? Isso vale aqui para todo mundo. Todo mundo que está ouvindo tem par, líder ou liderado ou cliente. Isso é Uhum. possível. Você pode fazer até falar do seu cliente, o seu cliente pode falar de você. Então, isso acontece em todos os âmbitos profissionais.
tá? Isso é válido, muito válido, como a Renata está aqui endossando. Então, a gente pode começar, né? Give first, aquela política do give first. Faça você primeiro algo, dê você o primeiro passo. Eu acredito muito nisso. Então, se a pessoa naquele momento achar que não quer fazer ou, ai, não sei, tudo bem, gente. Não se apeguem. Faça de outra pessoa. Entende? Faça uma listinha, eu sempre recomendo, né, para os meus clientes mentorados. Pega um papel, uma caneta ou um bloquinho no celular, anota as pessoas bacanas que você já trabalhou, que teve um contato bacana, que foi, você aprendeu ou que você ensinou e que foi uma parceria boa. Anota esses nomes e começa fazendo para essas pessoas. Não precisa ser um livro, tá, gente? Calma. É um parágrafo, sabe? 4 linhas. Assim, nada muito extenso, tem que ser mais objetivo. Mas Sim. comece. Você concorda, Renato? Faz sentido? 100%, 100%. E uma das coisas muito legais em termos de recomendação é, claro, fazer do coração, em termos de com muita verdade na recomendação que vocês forem fazer, mas isso normalmente incentiva as outras pessoas a fazerem. Então, uma das coisas que eu já vi foi, eu fui lá e fiz uma recomendação para alguém que eu trabalhei que era muito legal, a pessoa fez uma recomendação para mim, porque a gente teve realmente uma conexão, um rapport legal ali naquele trabalho, e aí outros colegas vendo aquilo também começaram a colocar essas recomendações dentro do perfil. Então, acho que é uma corrente do bem aí, claro que sempre cheio de muita verdade, no sentido de falar efetivamente sobre as experiências que foram legais, e ajuda bastante para a gente, para conhecer um pouco mais do perfil dessas pessoas que a gente vem entrevistando. Perfeito. Então, quando a gente pensa em diferenciação nessa multidão, né? Então, a gente começa a olhar assim, né? 300, 400 candidatos por vaga. A gente começa a ver LinkedIn no Brasil, mais de 45 milhões. No Brasil, mais de 700 milhões de profissionais cadastrados. É muita gente. Então, o pessoal, às vezes, eu escuto, né? Ai, mas o mercado X está muito saturado, o mercado Y está muito saturado. Gente, está saturado em todos os lugares. O que você pode fazer sobre isso é o que está nas suas mãos. Né? O que está lá fora, o outro, o mercado, de novo, né? O governo, o Estado, o outro, a gente não tem controle sobre isso. Não temos controle total sobre isso. A gente pode agir. O que está na nossa mão é aqui o hoje, né? O nosso perfil, as nossas especializações, a nossa atitude. Isso a gente pode investir, mudar, ajustar. É nisso. Então, olhando dessa maneira, né, olhando com essa visão, essas pequenas atitudes, Renata, me diga se você concorda, essas pequenas atitudes, né, de investir ali, dar uma atenção para o sobre, mergulhar um pouco mais em dizer quem você é, mergulhar ali nas suas competências, começar a fazer recomendação para essas pessoas. Você acha que um perfil com essa atividade, né, que não é passivo, um perfil mais ativo, ele tende a se destacar, a se diferenciar nessa multidão? Tende, até porque essa é uma das coisas que quem dedica um tempo a criar o LinkedIn e colocar as experiências, a primeira vantagem é que não fica invisível. Pode ser encontrado por recrutador e headhunter. Como a Vivian falou, mercado saturado? Sim, o mercado está saturado, mas tem sempre algum headhunter, tem sempre algum recrutador, alguma recrutadora que está buscando um perfil que é exatamente igual ao seu. Não importa qual seja. Desde analista, vice-presidente, que seja homem, seja mulher, seja na indústria de TI ou seja na indústria de seguros. A gente sempre tem posições abertas porque a gente sabe que o mercado acaba se movimentando bastante. Então, a primeira coisa é investir esse tempo para colocar essa informação lá. Às vezes parece um pouco assim, um trabalho um pouco pesado, mas contando um pouco da história na sua cabeça de que, poxa, o que eu aprendi nessa empresa? Quais foram meus principais parceiros? A gente começa a pensar e a criar melhor a estrutura de como a gente pode contar a nossa experiência profissional no LinkedIn. E aí, uma das coisas que eu já falei que eu acho que é importante reforçar é utilizar o linguajar que é conhecido no mercado, para que vocês possam ser encontrados, fazer algumas combinações de palavras que são sinônimos dentro da empresa, fora da empresa, para que vocês possam ser encontrados por esses recrutadores,
mas investir esse tempo, na minha opinião, no sobre, na descrição de cargo, nas competências, mas também, outra coisa que eu acho que faz bastante sentido, é como você cria estratégia para suas conexões, que eu acho que a gente não falou disso ainda, mas é ter conexões que façam sentido dentro da sua especialidade, de indústria, de posição. Pessoas que, por exemplo, CEO de empresa, eu vira e mexe, eu vejo CEO de empresa que a gente ama esses CEOs e essas CEOs que nos ajudam a compartilhar algumas posições que são críticas que a gente está buscando. Então, acompanhar pessoas que são influenciadoras aí, muitas vezes elas trazem não só conteúdo que seja interessante para a sua especialidade, mas também algumas experiências, algumas vagas que estão abertas, que são críticas que estão sendo procuradas, essas pessoas podem trazer. Interagir com essas pessoas é uma coisa interessante também, porque já teve vezes de eu buscar candidato que tinha uma interação com algumas pessoas que eram influenciadoras naquela área, no sentido de que quem comenta, eu entrava no LinkedIn, dava uma olhada para ver se era o perfil que eu estava buscando, que estava comentando naquele conteúdo específico. Então, eu acho que tem uma questão aí de interface dentro do LinkedIn, de contato, né? Mas também de preenchimento aí bem robusto em relação às experiências e às competências que cada um tem. Isso sim nos ajuda como recrutadoras a conseguir entrar lá no sistema e finalmente mapear os candidatos que a gente vem buscando. É isso mesmo, muito bom. E essa questão das conexões foi excelente você ter tocado nesse ponto, porque é algo que eu até comento. A gente não entrou nesse detalhe aqui mais profundamente ainda, mas isso, o que eu tenho de opinião e visão sobre isso? É claro que a gente deve ter uma estratégia de conexão, né? Quem que eu vou aceitar? Aceito todo mundo? Eu devo fazer busca por pessoas que eu não conheço, do segmento que eu estou olhando, do mercado que eu estou olhando, e me conectar com essas pessoas, como agir em relação a isso, né? Isso é a expansão da rede. Eu falo, com esse foco, eu falo bastante olhando para negócios, para vendas, mas isso também se aplica, também serve com pequeno ajuste para o universo do mundo corporativo ali, para quem está buscando uma outra posição, né? Porque se você consegue se conectar ou acompanha, eu não quero me conectar com aquela pessoa. De repente é uma pessoa distante, realmente você nunca viu a pessoa, você quer seguir primeiro e depois, se for o caso, você pede uma conexão. Isso funciona bem. Então você vai lá no botão seguir, né? Se ele não está aparente, você vê no outro botão lateral ali, clica, abre um menu e você consegue pedir para acompanhar o conteúdo dessa pessoa. Então, o LinkedIn tem essa diferenciação, né? Você pode seguir a pessoa sem se conectar à pessoa. E você pode estar conectado à pessoa e deixar de seguir essa pessoa. Vocês sabiam disso? É possível. Então, você pode optar. Eu quero me conectar com essa pessoa, eu conheço essa pessoa, mas, gente, o conteúdo dessa pessoa, meu Deus, não quero receber. Acontece. Meio raro, na minha opinião, mas acontece. Aí você deixa de seguir. Ou então, você tem um universo ali, vamos supor que é o mercado segurador. Você quer se conectar com outras pessoas, ou mercado de tecnologia, você quer conhecer outras pessoas. Busque, pesquise essas empresas, essas pessoas e comece a acompanhar o conteúdo dessa pessoa. Foi o que a Renata trouxe. De repente, esse conteúdo, ele te dá um estalo que você pode comentar algo, você com o comentário aparece no post, aparece lá no conteúdo, você é visto. Lembra aquela máxima? Quem não é visto não é lembrado? Isso também ajuda. Vai resolver todos os meus problemas, sair comentando em tudo. Não, não é assim. Mas é interessante, né, ter isso em mente. Então, sim, conexão, pedir conexão ativamente, seguir pessoas que você busca. Então, fazer busca de profissionais e empresas ajuda também nesse processo. Então, foi o que ela trouxe.
um líder que está compartilhando uma vaga, se você está seguindo esse líder, ele compartilhou uma vaga, vai cair no teu colo de alguma maneira. Vai cair. Por quê? Se você tem uma listinha de empresas, por exemplo, eu gosto muito dessa. Se você tem essa listinha, você que está buscando uma vaga no mercado, tá? Eu estou falando agora, nesse momento, especificamente para profissionais do mundo corporativo. Você pode listar essas empresas. Gente, tem muita empresa no mercado, no mundo, né? Agora com o universo remoto, os escritórios podendo contratar. Depois até vou fazer uma pergunta sobre isso. A gente pode ter profissionais, ter contratados de regiões ali que não seriam contratados dependendo da localização. Né? Então, olhe para isso, aposte nisso. Já vou engatar. Renata, é comum agora, pós-pandemia, contratar sim, porque você está em São Paulo, capital, hoje. A Aon está em São Paulo, capital, mas as contratações elas ficaram mais globais, menos regionalizadas? Conta um pouquinho esse cenário para gente. Ficaram. O que eu tenho visto, na EON, esse processo acaba sendo um pouco mais lento, mas o que eu tenho visto, por exemplo, na própria Argentina, a gente tem visto alguns colegas que estão saindo para vagas globais, né, que são contratadas. É uma vaga que pode ser feita remotamente de qualquer país. Então, a pessoa saiu dos Estados Unidos, foi com o replacement, né, a reposição foi contratada na Argentina. Eu tenho uma posição agora que eu estou contratando aqui para o Brasil, em que a primeira coisa que eu perguntei foi: precisa ser em São Paulo? E o gerente que está na Colômbia me falou: não, você pode contratar na Bahia, no Sul, aonde você quiser, desde que essa pessoa tenha o conhecimento que eu estou buscando para essa posição específica. O que eu vejo é que ainda existe uma cultura de contratação local, em especial para essas posições que atendem o próprio país. Mas eu vejo que existe um movimento para contratações 100% remotos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já é realidade há anos, há muitos, mais de 10 anos. Aqui no Brasil, com a pandemia, eu vejo que isso acelerou esse processo de Que bom. diminuição da limitação em termos geográficos, né? A gente agora que vem criando uma cultura de trabalho remoto, né? De produtividade remota, isso vem crescendo sim, bastante. Eu vejo muitas empresas que entregaram escritórios, globais inclusive, que entregaram escritórios e estão 100% em casa. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas eu vejo muitas empresas que fizeram isso, das grandes, eu não posso falar nomes, mas muito grandes. É, de fato, esse é um movimento que está acontecendo. Então, os escritórios eles vão ser mais específicos para atitudes, reuniões, ações culturais daquela organização. E Não pontuais. necessariamente um espaço para abarcar todo mundo. Não é aquela sacola que você vai botar todo mundo. Ele vai ter funções específicas, né? E aí a gente pega o gancho para o Rodrigo aí também ficar ligado, né? Ficar atento a esses movimentos. Ele é desse universo aí de engenharia civil, ele tem esse foco. Então, essa movimentação dos escritórios, ela é realidade. Então, não é porque eles estão entregando os escritórios que não exista oportunidade, de repente, para você. Rodrigo, de repente, a oportunidade é você repensar os escritórios, e aí as reformas, elas acontecem em grande escala também, né? De repente, o volume não é tão grande agora, mas vai acontecer reformas. Eu fiquei sabendo, inclusive, do LinkedIn. O LinkedIn saiu de um escritório enorme em São Paulo, ele foi para um menor, mas totalmente diferente, com estrutura diferente, posição, parede. Então, o redesenho dos escritórios, ele é uma realidade. Eu acredito muito nisso, eu tô só escutando, né, o pessoal falar, né? É. Então, você está aqui reforçando esse ponto. Então, vou aqui pegar o gancho que tem uma pergunta da Meg. Ela questiona: existe um número máximo de candidatos que são chamados para a entrevista ou isso depende de acordo com a vaga? Qual que é a média, né? Conta um pouquinho para a gente como funciona isso na prática.
Eu acho que às vezes vocês querem me matar, porque tudo eu falo depende, né? Mas depende. Por quê? Existem posições que não existe um volume de candidatos que é muito grande. Então, a gente consegue encontrar duas, três pessoas que tenham os requerimentos mínimos e a gente manda essas pessoas para entrevista. Agora, eu já tive processo que eu tive que mandar 7, 8, 9, 10 candidatos para entrevista com o gerente, porque por muitos motivos. Eu tenho uma posição que eu estou fazendo agora, que é uma posição extremamente especializada, que, como eu falei, eu não consigo atender todos os requisitos em uma pessoa só. Eu adoraria achar essa oitava maravilha do mundo e poder apresentar para o meu gerente contratante e falar: tudo que você esperava está nessa pessoa. Não tenho, não encontro. Então, o que a gente está fazendo é mandando diferentes perfis com diferentes debilidades e fortalezas para que ele possa, dentro daquilo que a gente conseguiu encontrar, qual se encaixa melhor dentro do desafio que a gente tá buscando. Então, para essa posição, por exemplo, eu já apresentei 3 candidatos, estou apresentando mais uma e vou entrevistar mais uma pessoa que eu gostaria de apresentar para ele. Vou mandar mais ou menos 5 candidatos. Então, depende muito. No geral, se for pensar em termos de mercado, quando você conversa com um recrutador, o objetivo de todo recrutador é apresentar pelo menos 3 pessoas. Mas assim, pelo menos para que o gerente ou a gerente contratante possa ter aí uma variedade de perfis e de perfis comportamentais, de experiência também, para poder fazer a avaliação. Mas, de fato, eu já tive vaga, só apresentei um candidato, porque foi só a pessoa que eu achei. Então, depende. Desculpa, mas é verdade. Então, gente, ó, o que eu quero amarrar aqui para vocês com essa resposta? Sabe aquela história de que, plim, existe o candidato perfeito e que a gente fica muitas vezes, principalmente as mulheres, ai, mas eu não tenho aquele negocinho ali, aquele ponto. Eu não tenho isso, então, meu amor, eu não vou mandar a vaga. Esquece isso. Esqueçam isso. Não existe, né, Renata, candidato perfeito. É claro que, assim, existe aquela prioridade, existe aquele que se aproxima. Ah, ele não tem isso, mas tem aquilo. Ah, ela tem aquilo, mas não tem isso. E aí a gente faz uma escolha. É isso, Renata? Exatamente. Em muitos momentos, nós, como recrutadoras, temos que negociar com o gerente ou com a gerente contratante, já que não existe essa mosca branca, porque se a gente deixa para quem está contratando, a gente vai falar que eu quero o Superman e a Superwoman, né? Aquela pessoa perfeita, tem inglês fluente, perfeitíssimo, tem 1000 anos de experiência na área e ganha o salário que eu consigo pagar, que eu tenho budget para pagar. Mas, de fato, quando estamos nesse processo, a gente vai priorizando algumas coisas que são mais importantes para a vaga. Idealmente, eu teria uma pessoa com 10 anos de experiência, com um salário X, com inglês fluente, espanhol fluente, francês fluente, japonês fluente. Só que, em alguns momentos, a gente negocia. Ok, para que a gente possa... O japonês é mais importante, então a gente consegue abrir mão do inglês, para que a gente possa trazer mais candidatos que tenham experiência profissional, o perfil comportamental e essa prioridade que seria essa língua. A gente está sempre nesse processo de colocar na balança qual é o perfil que tem o maior match. 100%? Nunca. Olha, nunca. Nem de analista júnior, nem de vice-presidente, a gente consegue encontrar um candidato ideal 100%. Sempre tem alguma coisinha ou outra que tem que ser desenvolvida. E isso vai ser decidido dentro do processo de entrevista. Como priorizar esses candidatos e essas experiências de acordo com cada um que a gente entrevista. Perfeito. E até mesmo porque tem alguns pontos que são extremamente valorizados, dependendo da posição. Você pode trazer um exemplo só para a gente ilustrar? Então, assim, não tinha isso, mas aquilo era muito, muito rico, era muito um diferencial. O que acaba sendo um super diferencial? Se você puder trazer alguns exemplos para ilustrar, Sim. seria bem bacana. Eu já tive algumas experiências em que era uma posição de vendas, uma posição comercial de uma indústria muito específica, uma indústria muito, muito nichada. Por exemplo, não sei, seguros mesmo. Alguma experiência muito nichada em termos de riscos. Então, muitas vezes, o que a gente faz eu preciso que conheça de risco ou eu preciso que conheça dessa indústria? Por exemplo, marinha. Vamos pensar em marinha. Vocês não conhecem muita gente que sabe trabalhar com riscos de grandes navios, né, de transporte marítimo. Então,
Às vezes, a decisão é, eu vou trazer uma pessoa que conhece da indústria de marine, que a gente chama em inglês, que não tem experiência comercial, porque o comercial eu ensino. Se a pessoa tiver um perfil proativo, aí é que são as combinações de perfis que a gente busca. Essa pessoa conhece muito dessa indústria. Ela tem um perfil proativo, ela busca resultado, ela tem um perfil relacional para conseguir abrir portas com os clientes. Então, eu abro mão da experiência comercial porque eu sei que ela tem as competências que um vendedor tem, só precisa desenvolver, e o conhecimento profundo daquele tema que eu preciso que essa pessoa tenha. Então, eu priorizo uma pessoa que não tem experiência comercial, tem conhecimento de indústria com esse perfil comportamental. Por outro lado, em alguns momentos, o perfil comportamental, por exemplo, não vai ser o grande influenciador no meu processo de decisão. Exemplo, eu preciso de desenvolvedor double stack que conheça de, sei lá, desenvolvimento Python de um aplicativo de iOS, que eu já não lembro mais o nome. Aí eu estou indo muito longe na minha experiência de tecnologia para lembrar disso tudo. Essa pessoa não precisa de um perfil comportamental muito relacional, ela precisa de um perfil muito mais focado, de desenvolvimento, de conhecimento técnico. Então, eu vou focar mais nesse perfil técnico do que no perfil comportamental. Então, depende muito, as priorizações vão dependendo muito do perfil da posição que a gente vem buscando. Se eu estou buscando um perfil de liderança, eu preciso. E aí é muito engraçado, porque são muitas nuances que a gente busca quando a gente está falando de recrutamento. Se eu tive uma gestão que não foi uma gestão boa em termos de desenvolvimento de pessoas, de acolhimento, de engajamento do time, eu posso priorizar o skill de liderança dessa pessoa em termos de como ela trabalha com desenvolvimento de equipe, com integração, com engajamento, e menos experiência dentro daquela indústria. Então, pode ser que eu traga uma pessoa de tecnologia para trabalhar em seguros, por exemplo. Por quê? Já teve uma experiência de liderança de PNL, né, de budget e tal, mas que consegue trabalhar para o desenvolvimento da equipe, que é isso que a gente está percebendo como necessidade de desenvolvimento daquela equipe naquele momento. Então, são várias coisas que dentro do perfil da vaga a gente vai mapear e vai levar em consideração no momento da priorização. Entendi. E você percebe que quando a pessoa consegue desenvolver mais um storytelling, que ela conta melhor a história dela no sobre, isso pode ser um diferencial? Eu acho que é fundamental, porque a forma como a gente escreve mostra um pouco como a gente funciona em termos de linha de raciocínio, né? Por exemplo. E aí eu dou exemplos aqui que são meio óbvios, meio banais, assim, mas, por exemplo, eu vou ver a diferença entre uma pessoa que tem uma posição de liderança que está muito focada só em resultado, ou uma pessoa que está numa posição de liderança que está focada em desenvolvimento, por exemplo. Algumas pessoas descrevem a experiência profissional assim: atingimento de 100 milhões, entrega do projeto dentro do prazo. Extremamente importante, gente. Não desconsiderem isso é fundamental. Mas isso me traz uma perspectiva quando eu estou pensando em termos de perfil de contratação. Essa pessoa é bastante focada em resultado, talvez não tão focada em pessoas. Aí tem outras pessoas que se descrevem assim: gerenciamento de 15 pessoas na equipe, X promoções, tal pessoa foi alocada para um treinamento especial em outro país, recebemos o prêmio de melhor equipe da empresa do ano. Então eu começo a ver um pouco qual é o foco em termos mais comportamentais e de liderança, de acordo com o que a pessoa escreve no sobre, por exemplo. São indicações. E isso, gente, é cheiro. Eu leio isso e aí depois, quando eu ligo para a pessoa, eu valido. É assim mesmo? Você é bem focado em resultado? Não, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu vou validando um pouco dessas percepções que eu tive lendo o sobre, por exemplo, do LinkedIn. Sim, porque o que a pessoa escolhe diz sobre ela, né? Então a questão é essa, gente, presta atenção nisso. Olha como isso vale ouro, né? Então, o que você está escolhendo colocar no seu sobre, os dados que você está escolhendo da sua história, dos seus resultados, da sua trajetória, eles dizem quem você é também. Mas eu não vou falar que eu tenho filho, que eu sou casada, não é. Até tudo bem, mas assim, você vai trazer dados sobre você quando você conta algo,
né? Esse ato de contar, o jeito de falar, o psicólogo ele já pesca isso super, né, Renata? Né? Eles têm um treino, a Red Hunter, o psicólogo, todo esse pessoal, eles têm essa percepção. Então, escolham com atenção, com estratégia, o que vocês vão colocar lá no título. Ó, lição de casa, hein? Rever ali, dar uma lidinha no sobre, dar uma lida no título e ver o que ali continua fazendo sentido depois dessa aula, hein? Muito bom, muito bom. Olha, tem mais algumas perguntas aqui, eu vou pegar. O Rodrigo falou uma coisa interessante, né, Rodrigo? Que você acredita que depois da pandemia os espaços de coworking vão ter muito mais procura, que você acredita que o pessoal vai ficar de saco cheio do home office. Já estamos. Já estamos, não aguento mais ficar na minha casa, gente. Tô doida para ir pro escritório. Então, porque a concentração é comprometida, né? Então, aqui, quando eu vou me reunir com vocês, gente, eu me tranco aqui no quarto para poder ter um espaço tranquilo. Porque em casa, né? Filhos e cachorro, cachorro do vizinho, né? Não tenho controle sobre o cachorro do vizinho, gente. Sinto muito, Obra. às vezes ele vai participar da aula. E é isso. Então vai ter, eu também acho que vai ter uma procura. E aí a Meg faz aqui uma pergunta, né? Como você gosta de conduzir entrevistas de 15, 45 minutos? Você tá vendo essa pergunta, Tô. Renata? Na hora do candidato, você deixa eu ler para pegar na gravação aqui. Na hora do candidato se apresentar, no seu caso, você prefere que a pessoa se apresente falando diretamente os pontos que ele tem para a vaga, né? Comenta um pouquinho sobre isso para gente. Normalmente, eu gosto de marcar a entrevista com tempo, porque eu faço o que é um problema para minha agenda. Normalmente demoro mais de uma hora fazendo entrevista com candidatos, porque eu gosto de entender. Eu não gosto de focar só em comportamental, porque eu sou de RH, porque eu quero entender um pouco da experiência que é relevante em termos técnicos para aquela posição. E aí eu acabo que eu levo mais ou menos uma hora, às vezes bem mais de uma hora, para fazer as entrevistas com meus candidatos. As entrevistas de 15 minutos são entrevistas muito para ticar a caixinha, né? Chama Meg, tem essa experiência, diz que fala inglês. Pronto, isso deu 15 minutos para mim fazer a entrevista. Eu geralmente gosto de tomar um tempo para dar oportunidade para as pessoas se soltarem, que isso é uma característica minha. Eu faço questão de deixar os candidatos muito à vontade para me contarem sobre a experiência. Eu geralmente peço para focar naquela experiência que é mais relevante para aquela posição que eu estou gerenciando, mas não limito só para isso. E dentro dessa experiência, eu já vou fazendo as perguntas comportamentais que eu venho buscando, além das experiências técnicas, tá? Então, normalmente, o que eu faço, eu deixo na mão do candidato me contar, e aí eu vou direcionando de acordo com aquilo que eu vou pegando, que faz sentido para mim, em termos técnicos e em termos comportamentais. Algumas pessoas preferem, não, me fala um pouco mais sobre o seu perfil profissional aqui, depois me conta um pouco mais quem você é como pessoa em um momento separado. Eu geralmente vou dando uma misturada em tudo. Ah, mas nesse momento, o que se mudou? Qual foi o seu impacto na vida pessoal? Como você sentiu que você cresceu com essa experiência? E aí eu já vou conectando nesses pontinhos que para mim são importantes. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Meg. Tem um ponto que eu gosto de tocar, que eu tenho até lido a respeito. Recentemente eu li uma notícia, saiu assim um exame, mas eu até depois posso compartilhar no grupo. Que essa habilidade, essa competência de compartilhar conhecimento, que o pessoal tem chamado carreira em V, né? Carreira em T é a visão do passado, que tem a questão da horizontalidade, da verticalidade. Agora tem se falado em carreira em V, que esse V, gente, que ele sobe assim na perpendicular, é o V de compartilhar conhecimento, que é uma habilidade cada vez mais valorizada, segundo a matéria que eu li. Faz sentido, Renata, essa questão da habilidade de compartilhar? Qual a sua visão sobre isso? Olha, para mim faz muito sentido como entrevistadora.
eu vou falar duas perspectivas, né? Como profissional, como entrevistadora. O compartilhar o conhecimento, para mim, normalmente me ajuda a entender como a pessoa aprende, como a pessoa se comporta e como essa experiência profissional se solidificou aí durante a experiência profissional desse candidato. Que afinal, como eu falei, falar que uma pessoa de vendas falar que vendeu 100 milhões é ok, é ótimo, é uma informação extremamente relevante. Mas como? Com quem? A gente sabe que nada a gente faz sozinho, né? Como foi o processo? Como foi a estratégia por trás? Eu geralmente vou fazendo essas perguntas para entender exatamente como aquilo aconteceu em termos um pouco mais hard. E pensando como profissional, por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa para o meu time, eu procuro pessoas que compartilhem experiências, por quê? A partir do momento que a gente compartilha experiência, a gente cresce como uma equipe de trabalho, no sentido de o que deu certo, o que não deu certo, a gente cria um ambiente de confiança em que as pessoas podem compartilhar os sucessos e os fracassos dentro do time para que a gente possa se apoiar não só emocionalmente, porque eu acho que a gente tem que se apoiar emocionalmente, porque afinal a gente fica mais tempo trabalhando do que com a nossa própria família, mas também nos ajuda a pensar em novas formas de trabalho. Se eu compartilho o meu conhecimento em termos de experiência profissional, eu posso estar discutindo no meu time e falar, eu já fiz isso no passado, o resultado foi esse. E alguém tem um insight de, poxa, vamos fazer alguma coisa diferente. Se isso não deu certo, e se a gente mudar essa vírgula e tentar desse jeito para ver se dá certo agora? Então, acho que isso é bastante rico em termos de não só eu como recrutador para conhecer um pouco melhor as pessoas que eu estou entrevistando, mas também dentro do time para criar um pouco mais de maturidade e conexão e um relacionamento de confiança. Sem dúvida, sem dúvida. Isso fortalece e eu acredito que até você estar aqui hoje é uma forma também de você ajudar e compartilhar o que você aprendeu, né? O que você está vivenciando pode ajudar outras pessoas. Então, da mesma forma como você está fazendo, como eu faço, vocês que estão aqui assistindo essa gravação também podem, também podem. O grande desafio é a gente entender o público, né? Para quem que eu tô falando? Para quem que eu tô compartilhando o que eu aprendi? Então, esse é um desafio do marketing pessoal e no LinkedIn é fantástico poder fazer isso com os espaços, com as ferramentas que o LinkedIn disponibiliza para gente e isso acaba trazendo ali um destaque para o profissional também, né, Renata? Se a pessoa ela tem esse hábito de refletir, nem que seja um comentário que eu acho que a Meg trouxe no encontro anterior, de, Vivian, eu posso pegar um link de uma notícia e comentar aquilo e transformar isso num post. Isso eu entendo que é muito bacana, que ajuda bastante. Você concorda, Renata? Você valoriza esses perfis que têm uma atividade com produção de conteúdo, comentar notícias? Como que você vê esse tipo de perfil hoje? É muito bacana ver esse tipo de perfil, porque afinal é uma forma de não só de consumir o conteúdo, mas também fazer a interpretação e compartilhar aquilo com a rede nos termos de como é que eu consigo acrescentar essa discussão além do que está escrito na matéria. Claro que precisa aí queimar um pouquinho de neurônio, pensar um pouco em como compartilhar aquilo no sentido de como é que eu contribuo para essa discussão de uma forma bastante positiva, e, claro, manter a discussão aí numa perspectiva muito positiva. Mas eu acho que é muito interessante e mostra como esse profissional pensa em termos de agregar e compartilhar informação como profissional. Eu gosto bastante. Eu deveria fazer isso mais no LinkedIn. Não faço Todos ideia. nós. É. Todos nós. Eu me incluo, inclusive. Eu gostaria, gente, vocês não têm ideia. Para mim, o dia é muito pouco, 24 horas. O dia tinha que ter, assim, umas 50, sabe? Umas 50 horas estava bom. Porque é muita coisa, é muita ideia. Eu leio, né? Eu interajo muito menos do que eu poderia. Então, eu acredito que, assim, da mesma forma vocês. Então, estamos todos aí nesse desafio, mas é importante a gente ter em mente que quem faz isso tem um outro nível de visibilidade, fato.
tem uma outra percepção, o recrutador vai ter uma outra percepção. Os profissionais que estão visitando o seu perfil também vão conhecer você melhor. É pela comunicação que as pessoas nos conhecem, gente, não tem jeito. Já fui, ó, eu tô contando aqui história própria, porque eu fui essa pessoa no passado, extremamente fechada. Eu não, olha só, jornalista, comunicadora, mas eu não me comunicava antes como me comunico hoje. E só eu sei a diferença que isso fez na minha carreira, sabe? Então, é realmente um divisor de águas, a gente começar a compartilhar mais conhecimento, a colocar a nossa opinião, expor, isso faz uma grande diferença. Então, se quem está aqui assistindo busca um destaque, uma diferenciação nesse mundão aí competitivo, essa é uma dica valiosa. Você vê pequeno, gente, comece pequeno. Ninguém está falando para escrever um livro o mês que vem, não. Ou escrever um artigo amanhã. Não é isso, sabe? Comece com uma ideia. Você pode até pegar o Google Alerta, não sei quem aqui conhece, tem o Google Alerts. Eu tenho uma assinatura, assinatura modo de falar, tá? Mas é gratuito. Você entra no Google, você cadastra algumas palavras-chave, eu tenho lá marketing pessoal, LinkedIn, em versões em inglês também, porque eu consumo muito conteúdo em inglês para trazer coisas fresquinhas de fora para vocês. Né? Então, isso sou eu. Quem não tem, tá tudo bem, coloque em português e consuma esse conteúdo, leia. E, poxa, vamos exercitar aqui. Qual que é a minha opinião sobre isso? Opinião fria no sentido de não carregar emoção, tá, gente? Muita questão de essa passionalidade, né? De repente você está falando aí de algo que tem alguma relação com o governo, então tome um pouco de cuidado com esse lado de política, de governo, de questão religiosa, até futebol, tomem um pouco mais de cuidado com esses assuntos. Não é que não pode, não é isso, mas tem que ter um cuidado adicional sobre isso. Até porque os profissionais de RH acabam vendo o que você está falando, e isso tem que ser, gente, algo a seu favor, tem que ser usado a seu favor e não contra. Né? Então, se a gente vai começar a criar conteúdo que seja para ajudar e não para atrapalhar, é esse o cuidado. Então, pensa em conteúdos que tenham relação com o que você faz, com relação com tendências. Por exemplo, o Rodrigo pode pegar uma notícia e falar sobre essa visão dele do coworking. Já tem só o seu comentário aqui, Rodrigo, já tem um post ali, ó. Olha a dica. Já tem praticamente um post ali. Você pega uma notícia de uma grande mídia, lê, fala, pô, interessante, faz sentido, né? Esse comentário, essa ideia, essa sua visão casa com essa notícia, você pega o link, coloca lá no post, adiciona o seu texto, coloca hashtags alinhadas com esse tema, pega ali umas 3 hashtags, escreve lá pós-Covid, coworking, coisas do tipo, escritório, mudanças de tendência em escritórios, alguma coisa do gênero. Você pode pesquisar hashtags também, né? E aí você constrói o seu post. Pronto. A Meg é a mesma coisa, tem essa visão dela sobre o Customer Experience, que está super em alta, essa visão de atendimento, de jornada do cliente, tudo isso é muito bacana, Meg. Você tem ali um mundo para explorar, né? Então, separa ali um tempinho do seu dia e leia. Acho que eu já toquei nesse assunto. Pega uma notícia por semana, se você conseguir comentar uma, gente, uminha por semana, desse jeito. Link, um textinho de 4 linhas, 5 linhas, para começar, 3 hashtags, publica. Faz esse teste, manda para mim o link, manda para mim, não esquece, que eu quero ver. Dicas, gente, se vocês forem postar coisa no LinkedIn, tem horários que são horários que dão um engajamento maior. Então, logo no início do dia, hora do almoço normalmente está um engajamento maior, se vocês estão buscando engajamento.
E fim do dia, normalmente, as pessoas já não estão mais tão ligadas. Eu normalmente vou programar lá para o meio-dia, meio-dia e 30. Isso normalmente tem mais view, tem mais compartilhamento. Então, se é uma das coisas que vocês buscam é bastante engajamento, a questão de horário de post faz bastante diferença. Super, super verdade. Muito bom você ter colocado isso aqui. Eu vejo diferença, assim, gritante. Começo do dia, gente, o que que é começo do dia? É 8 horas, 9. Isso é começo de dia. Depois disso, o pessoal já está imerso ali nas suas rotinas, nos seus e-mails, telefone, WhatsApp. Então, o foco muda. Almoço, tem gente que não faz pausa ou na pausa está fazendo alguma coisa no computador e aí acaba dando aquela olhadinha no LinkedIn. Então, sim, super vale. Outra coisa, aproveitem também os stories. Não se esqueçam que existe os stories no LinkedIn para coisas assim rápidas. Então, por exemplo, eu faço, sempre faço, né, as fotos aqui nossas dos encontros, às vezes bumerangue, e eu posto lá nos stories. Então, isso é algo, até me lembrou de fazer agora. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa rápida e postar lá nos stories. Por quê? É uma coisa rapidinha, você posta uma figurinha, marca a pessoa, a gente pode marcar, me marca quem você quiser. A pessoa, se ela não quiser ser marcada, ela pode pôr, inclusive, tirar isso da configuração do perfil dela, tá? Ai, não, tem pessoa que não quero. Não quero, ela pode ir na configuração e colocar lá, eu não quero ser marcada em posts. Por isso que às vezes você tenta marcar alguém e não consegue. Isso acontece. Mas a gente já entrou em produção de conteúdo, né? Não tem jeito, a gente cai para produção de conteúdo que acaba fazendo diferença, né? É algo que percentualmente pouquíssimos profissionais ainda fazem no LinkedIn, apesar de que durante a pandemia isso foi um salto. Então, se eu não me engano, lá no comecinho de 2020, a gente tinha ali 2% dos usuários de LinkedIn publicando conteúdo. Hoje isso já está beirando 10%. O que eu acho incrível. Beirando 10% em um ano é um salto grande de Bastante. como eu vou falar, de usabilidade mesmo da rede, né? Como que ela está sendo usada. Então, as pessoas estão compartilhando mais conhecimento. Então, isso é uma tendência. E estamos ali já com mais ou menos 1 hora de papo. Gente, aproveitem, tem aí mais alguns minutinhos ainda. Deixa eu ver aqui se alguém tiver mais perguntas, mais alguma coisa para falar. Deixa eu lembrar aqui a minha colinha. Deixa eu ver a Meg. Meg perguntou aqui: como você avalia atualmente as pessoas que estão há quase um ano fora do mercado de trabalho, porém estão ativos na busca? Bom, traz sua visão para a gente, Rê. As pessoas que têm esses ecos em termos de experiência profissional, para mim, Renata, como recrutadora, eu geralmente vou tentar entender o que tem por trás desse eco, que eu tenho visto muito são mulheres que saem para cuidar dos filhos, depois retornam para o mercado de trabalho. O que eu tenho visto bastante muitas pessoas que estão tirando sabáticos, fica 6, 8, 10, 12, 24 meses fora do mercado fazendo sabático, por mudanças de vida, enfim, por momento de carreira, por muitos motivos. Na minha percepção como recrutadora, o impacto é pequeno. São poucas posições que precisam de uma atualização tão constante que em um ano te deixa desatualizado em termos de experiência on the job. Ficar um ano fora do mercado vai ter um impacto. E aí eu quero dizer assim, alguma tecnologia nova que está surgindo. Normalmente, em um ano, a transformação acontece, mas não é tão grande. Então, se eu vejo um candidato ou uma candidata que tem esse eco de um ano, até mesmo 2 anos, mas tem uma experiência relevante dentro daquilo que eu estou buscando para aquela posição, eu geralmente, claro, vou perguntar no momento de entrevista, mas não é uma
não é uma característica que, olhando no LinkedIn, eu já descartaria essa pessoa do processo seletivo. Tentaria entender, porque o que acontece muito também é o casal, o marido ou a mulher é expatriado, e aí a outra pessoa acompanha, e a gente sabe a dificuldade, né? Por língua, por mercado, por diplomas, por um monte de visto, né? Acaba que isso acontece bastante. Na minha percepção, um ano, não, se fossem 10 anos, talvez eu questionaria, porque aí é um tempo muito grande fora do mercado, daquele mercado especificamente, mas eu acho que um ano não é tão relevante em termos de experiência e de falta de atualização em relação ao que acontece no mercado. Minha humilde opinião. Maravilha. Eu vejo muito isso com essas mães que param para trabalhar, param de trabalhar para ficar com os filhos, né? Até existe um perfil no LinkedIn. Eu acho que aqui talvez não tenha nenhuma nessa situação, mas existe um perfil que chama The Pregnancy Pause, a pausa da gravidez. Então, se vocês conhecerem alguém, isso é algo que eu já até fiz um post no passado. A pessoa ela escolheu, né? Eu fiz uma escolha dessa quando a minha filha nasceu lá atrás. Eu fiquei 7 meses, não consegui ficar muito tempo, não. Mas eu fiz uma pausa de 7 meses. Então, assim, se eu fosse olhar para trás, como que fica esse gap de 7, 8 meses no meu LinkedIn? Eu poderia cadastrar a empresa, que não é uma empresa, mas é The Pregnancy Pause em inglês, né? No português fica a pausa da gravidez, né? Da gestação. Para quê? Para você poder explicar isso no seu perfil. Você explica, nascimento da minha primeira filha, aí você pode contar detalhes, que, aliás, as competências desenvolvidas depois da maternidade, elas são incríveis. Incríveis de verdade. Não tem nem comparação. Você acha que o mercado está valorizando mais, Renata, essas competências da maternidade? Aí pergunta curiosa, o que você acha? Eu acho que ele vem num processo de evolução em relação ao trabalho e maternidade. Eu já vejo muitas empresas, e eu já tive experiências de ver isso acontecendo muito próximo de mim, que é, fazem contratações. Isso acontece, as mulheres normalmente têm um pouco de pânico de estar num processo seletivo e descobrir que está grávida, ou então está participando de um processo de sucessão dentro da empresa, ao mesmo tempo está tentando engravidar e pensando que pode perder a oportunidade. O que eu tenho visto é que cada vez mais essas discussões de diversidade têm ganhado muita força, e eu vejo muitas empresas fazendo promoção de pessoas que estão em licença maternidade, contratando mulheres que já informam no momento da entrevista: olha, estou grávida, vou ter filho daqui 7 meses, e mesmo assim fazer a contratação. Então eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido, em que o momento de vida pessoal deixa de ser tão importante no momento também profissional dessas pessoas. Claro que ainda existe um grande caminho a trilhar, porque eu não posso, infelizmente, eu ainda não posso dizer que a maior parte dos gestores e das gestoras estão alinhados com esse processo, que é um processo tão normal para o ser humano, para a mulher. Mas eu vejo sim que cada vez mais essas mulheres que têm sim o foco na família, que têm o balanço entre a vida pessoal e a vida familiar, a vida profissional, vêm sendo muito valorizadas dentro do mercado de trabalho. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu vejo bastante evolução nesses últimos anos, nos últimos 2 anos especialmente. Que bom, né? Isso é um ótimo sinal e torço aqui todos os dias para que isso realmente continue avançando. É uma evolução, é um processo, né? Não é do dia para a noite, com De fato. certeza. O Rodrigo pergunta aqui, Renata, você acha que as empresas, quando forem recrutar novos empregados ou contratar um serviço, a tendência é deixar o Google de lado, o site da empresa, e olhar o LinkedIn e Instagram para ver onde as pessoas trabalharam ou para quais empresas prestaram serviços? Qual que é a sua visão? Olha,
Eu tenho uma perspectiva muito pessoal em relação a redes sociais, fora LinkedIn, quando eu falo em termos de candidato. Algumas pessoas usam como prática olhar as redes sociais pessoais dos candidatos como parte do processo. Eu, Renata Barbosa, não faço uso dessa estratégia porque eu entendo que a gente tem que ter, lógico, o nosso trabalho, ainda mais na pandemia, o nosso trabalho e a nossa vida são mais ou menos a mesma coisa, né? Eu levanto da cama e sento aqui no escritório, levanto do escritório e vou deitar na cama, porque o meu escritório é minha casa é meu escritório. Mas eu acho que a gente tem que colocar um pouco de limite em termos de até onde a gente vai, da vida pessoal do candidato e o quanto isso deve influenciar nas decisões profissionais em relação a essa pessoa. Então, esse é um conceito que eu tenho aqui na minha cabeça. O que eu acho, se tem um Instagram profissional, se é uma pessoa que é influenciador, que é um designer, que coloca o portfólio profissional no Instagram, acho super legal. Acho que é uma tendência, sim, utilizar o Instagram profissional de candidatos para conhecer um pouco mais, especialmente se for portfólio, porque Instagram acaba sendo muita imagem, né? A gente vê muito design. Então, em especial para essas profissões que têm esse viés de imagem, de design, de influência, acho que é uma tendência incrível e que eu acho que pode colaborar muito se for um Instagram bem estruturado, ajuda muito em termos de conhecimento do trabalho desses candidatos. E LinkedIn, para mim, é básico. Além do site de carreira das empresas, que é onde os candidatos vão ativamente encontrar as posições que eles têm interesse, o LinkedIn, para mim, é a base fundamental de candidatos, né, para alguns segmentos aí específicos. E é o que eu uso muito quando eu tenho que buscar candidatos que não estão me buscando ativamente. Então, é aquele candidato, normalmente, o LinkedIn é muito legal para aqueles candidatos que estão muito bem onde estão e a gente vai lá, enfim, plantar a sementinha de talvez uma mudança na cabeça dessa pessoa ou achar alguns perfis que são bastante complexos e bastante especializados. Então, eu acho que os dois são boas estratégias. Acho que são estratégias diferentes, dependendo do tipo de perfil que a gente está buscando, mas eu gosto bastante das duas estratégias. Sim, porque depende também da profissão, depende do serviço, né? A gente dá aquele passo para trás e volta. Qual é o problema, o grupo de problemas que você resolve? Quais são os sonhos que você está ajudando a realizar? Então, lembrando desse cenário, desse objetivo que a gente tem que traçar ali as nossas estratégias de posicionamento nas redes, qual rede? O que eu vou colocar em cada uma? Se você entrar, né, no meu LinkedIn hoje, se você entrar no meu Instagram, eles não são idênticos, porque são redes distintas. Mas eu tenho um tipo de conteúdo lá e tenho um tipo de conteúdo no LinkedIn. Não tem espaço para eu escrever no meus artigos longos, as minhas reflexões lá no Instagram, por exemplo. E sim, no blog do LinkedIn, né, que é o Pulse, e no blog mesmo do meu site. Então, por exemplo, o Rodrigo, ele pode ter um portfólio virtual de Sim. fotos, tanto no LinkedIn como no Instagram. Super possível. Então, é o que a Renata falou, bem bonitinho, estruturado, tem que ter lá telefone, ou site, ou e-mail para contato, profissional. Profissional. E aí você tem as fotos, de repente o carrossel com antes e depois, né? Que o pessoal faz muito, que eu acho super bacana. Então, a Meg pode pensar em algo nesse sentido? Já não sei muito bem, porque é uma área, né? O Rodrigo é construção civil, tem esse apelo visual, acontece de ter muitas fotos, mas a questão, por exemplo, da Meg já não seria tanto. Não é impossível, tá? Não estou dizendo que é impossível, mas de repente, se você investir energia, focar no LinkedIn, você vai nadar de braçada ali, né? Você tem muito mais espaço para o LinkedIn. O Rodrigo ele já poderia dividir, né? Lógico que o LinkedIn também dá. Você pode pôr foto lá no seu destaque. A gente falou nos destaques lá em cima. O site, você coloca as fotos no portfólio, salva em PDF, sobe o portfólio lá nos destaques. Nada te impede de usar imagens também, fazer post com antes e depois também no LinkedIn, gente. Sim. É o seu mercado, sabe? Nada impede. Agora,
Trazendo o exemplo do Rui aqui. O Rui, ele fala muito de inovação. De repente, esses conteúdos mais ligados à inovação, eles têm muito mais espaço dentro do LinkedIn mesmo. Eu conheço muitas pessoas que falam muito sobre inovação, e aí o desafio, de repente, do Rui é achar qual nicho, qual pedaço da inovação é mais a sua cara, porque inovação é uma coisa já muito macro, né? Então, qual que é o seu olhar para a inovação, de repente, Rui? Qual que é o viés da inovação que você gosta de trazer? É algo que você pode colocar na sua linha editorial aí dentro do LinkedIn. Ah, não, eu falo de inovação aplicada a finanças. Pronto, você já tem um viés mais específico. Ah, de repente, não, é inovação tecnológica mesmo, né? Que o seu background aí é programação, é bem tecnologia, mas é isso que te interessa hoje? Ou não? Você está muito mais focado na questão de finanças. Então, entende? Você pode traçar estratégias para o que você vai falar. Esquece, às vezes, falar do macro, assim, falar muito de forma ampla, pode não beneficiar tanto. Isso vale para todo mundo, tá? Tenda a quebrar, o ideal é você quebrar o assunto em pílulas, em vieses diferentes, visões, ângulos, para você ter mais conteúdo mesmo. Senão esgota o assunto muito fácil ou a pessoa se desinteressa. Quebra em pedacinhos o conteúdo. Ok, pessoal, estamos aqui caminhando para o final. Última chance de fazer perguntas. Renata, de repente, se a gente não te perguntou algo, assim, eu adorei as perguntas, pessoal, super agradeço. Mas se de repente, assim, a gente não perguntou algo que você acredita que é muito importante, pensando em processo seletivo, pensando em LinkedIn, tem algo aí que vem na sua mente que é corriqueiro? Ah, e lembrei de uma coisa, se você não tiver algo para acrescentar, eu Não, lembrei pode de uma coisa. falar. Gente, tem uma coisa muito importante, mas muito importante: os contatos no LinkedIn. Ai, nossa, é verdade. Você tá com os e-mails, os telefones ali disponíveis, você acessa o seu perfil com frequência, com regularidade, porque se a vaga, você, por exemplo, a Renata tá fechando a vaga sexta-feira, hoje é terça. Se você não olhou, meu amigo, minha amiga, um abraço. É. Um abraço, já foi. O timing, você perdeu. Então, gente, por isso que eu até fiz um post outro dia. Você já entrou no seu LinkedIn hoje? Tem que entrar, não tem jeito. Bota um alarme, configura lá no seu celular. Entrar no LinkedIn, sei lá, escolhe uma hora, de manhã, de tarde, de noite, tem que entrar. Nem que seja assim, rapidinho. Concorda? 100%. E uma das coisas que eu sempre recomendo quando a gente está falando em termos de LinkedIn é o seguinte: muitas vezes no LinkedIn a gente não tem acesso ao e-mail e ao telefone de contato de candidato, então eu envio um e-mail. E a questão do processo de contratação é que eu faço o mapeamento dos candidatos em uma semana, na semana seguinte a gente já está em entrevista, na outra o gerente ou a gerente está entrevistando, na outra, idealmente, eu já estou com alguém finalista para fazer a contratação. E muitas vezes o que acontece é que aquela pessoa, assim, que é quase ideal, não viu a minha mensagem a tempo, demorou 2 semanas para entrar no LinkedIn, para ver meu e-mail e foi me responder. Aí quando me responde, eu falo, ai, mas agora eu já estou com alguém lá no final. E o gerente ou a gerente me fala, não dá para ver mais gente, a gente já está com o prazo super estourado, eu preciso contratar agora. E acaba que eu perco alguma pessoa que talvez fosse um perfil muito bom para minha posição por timing, que eu não tinha o telefone listado no LinkedIn para eu pegar o telefone e ligar, e porque não respondeu o meu e-mail dentro daquela janela que eu tinha para conseguir fazer as entrevistas, entregar esses perfis que eu achei que são legais para quem está contratando. Então, a questão de timing aí é extremamente importante. Eu sei que botar telefone no LinkedIn
tem uns vendedores que ficam ligando pra gente de vez em quando, porque querem, escola de inglês, você não quer aprender inglês, já acontece comigo, eu sei que é chato. Mas, por outro lado, acelera muito o processo de contato para um headhunter, um recrutador, uma recrutadora que está buscando alguém no perfil de vocês. Então, minha sugestão, se vocês não quiserem deixar a informação pública, porque vai ter vendedor chato que fica ligando mesmo, tem uma opção que você coloca a sua informação de contato no LinkedIn, você coloca lá que só vai ficar livre, só vai ficar disponível para recrutadores. Se você ticar ali, só as pessoas que tenham acesso de recrutador no LinkedIn vão conseguir ver seu contato. Então, já dá para diminuir um pouco aí acesso de pessoas não desejadas em termos de contato com vocês, mas permite que recrutadores possam entrar em contato com um pouco mais de velocidade com vocês para alguma possível posição. Muito bom, maravilhoso. Deixa eu ver aqui, tem mais uma perguntinha. O Rui está dizendo que faz todo sentido, que ele está revendo o headline para ter esse foco na questão da inovação. Então é isso. A Meg perguntou: vale escrever o gap no LinkedIn? O que você quer dizer exatamente com gap, Meg? Conta aqui pra gente, mas não sei, Rê, faz sentido para você? Eu estou imaginando que está relacionado a outra pergunta dela do tempo fora de mercado. Eu acho que vale, porque muitas vezes a gente fica tentando entender, mas, será que sou eu que não estou entendendo? Eu já vi gente que coloca sabático, licença maternidade, enfim, problema de saúde familiar. Acho que não precisa colocar tanto detalhe, mas é bom dar uma indicação que existe esse eco, né, esse gap entre as duas experiências. Se você se sentir confortável de colocar que você tirou um sabático, eu acho incrível. As pessoas que tiram sabático, aí que eu fico 3 horas perguntando, mas por quê? Para onde você foi? O que você aprendeu? Eu adoro ficar sabendo por que as pessoas tomam as decisões que elas tomam. Eu acho que vale sim, depende muito do tipo de informação que você quer compartilhar na sua rede, mas vale colocar para que quem está revisando o perfil entenda o que passou entre uma experiência e outra. Maravilhoso, muito bom. Gente, super obrigada pelas perguntas riquíssimas. Renata também, ó, gratidão aqui, eterna. Gente, foi muito bacana. Eu acredito que vai ajudar. Eu espero que ajude vocês que estão aqui ouvindo ao vivo, a gravação. Espero que vocês consigam aí colocar mais em prática, porque é muito importante também sair do teórico e ir para a ação, né? Agir nesse momento é fundamental, porque é o que você consegue fazer, é o que, de novo, né? Comentando aquilo que eu disse lá atrás, é o que está na sua mão, é o que você pode fazer, é o que importa agora, né? A gente tem que focar nisso. E obrigada também, Meg, por ter ficado até 1h da manhã aí na Alemanha. A Meg é muito guerreira, muito guerreira. Parabéns, Meg. Tá de parabéns todo mundo que está aqui também, tá de parabéns também. E, gente, ó, boa noite. Até o próximo encontro. Beijo para todo mundo. Muito obrigada, pessoal. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau.